Muito bom dia. Bem-vindos a mais um EIC Formação Talks. Vamos na nossa 11ª edição. Desta vez vamos trazer um tema que nós ainda não tínhamos de forma nenhuma abordado, porque como temos falado muito à volta dos recursos humanos e da pandemia, alguns dos nossos temas foram tocando ao longo do tempo e desta vez decidimos falar sobre algo que poucas vezes se fala, que é sobre a questão de reorientar carreiras após o desemprego. Pareceu-nos que era um tema muito importante de ser falado, até porque estamos a assistir a isso mesmo no mercado de trabalho, após as várias crises que temos vindo a atravessar. Pareceu-nos muito interessante falarmos sobre este tema. Recordar-vos que o EIC Formação Talk tem a duração de 1 hora, que sabe sempre a pouco. Quem nos tem acompanhado ao longo destas 11 edições sabe isso mesmo, mas vamos tentar aproveitar da melhor forma possível. Como sempre, vamos guardar ali alguns minutos no final para que quem queira colocar alguma questão ou fazer até algum comentário sobre o tema o possa fazer também. Dizer-vos também que esta sessão está a ser gravada, ela será depois disponibilizada na página da EIC Formação, portanto, se depois quiserem rever ou passar até a quem achem que possa ter algum interesse em rever esta sessão, por favor, façam-no, estejam à vontade para fazer. Como habitualmente, teremos 2 convidadas e que eu agradeço desde já a disponibilidade para estarem connosco durante esta hora a conversar, a partilhar sobre as suas opiniões e as suas experiências. E por isso, obrigado, Paulo, obrigado, Filipa, pela disponibilidade de estarem aqui hoje connosco. Para quem não conhece, e fazer assim aqui uma breve apresentação, quer da Paula, quer da Filipa, falar aqui um bocadinho, não foi fácil, como sempre, resumirmos aquilo que é o percurso dos nossos convidados. E por isso eu vou passar a ler assim um resumo muito resumido, para que também possam ficar com uma ideia para quem ainda não conhece, para quem não conhece a Paula, para quem não conhece a Filipa. Vou começar pela Paula, se não se importam, tinha que começar por alguém. A Paula é licenciada em Gestão de Empresas, especializada em Auditoria Financeira, pós-graduada em Logística e Distribuição, pós-graduada em Direção Hoteleira, é certificada em Coaching, Inovação e Criatividade, certificada em Chief Happiness Officer, certificada ainda em Practitioner em PNL, com foco terapêutico e emocional, e é ainda formadora certificada. Possui uma vasta experiência em áreas de negócios distintas, bem como em diversos cargos. Iniciou o seu percurso profissional na indústria automóvel, de seguida ingressou na grande distribuição como auditora interna. Foi diretora de logística numa empresa de materiais de construção, diretora da qualidade numa empresa de tecnologias da informação, manager em auditoria interna na hotelaria, na indústria hoteleira, manager de condomínios de 7 resorts de luxo. Depois, e isto é muito interessante, até para o tema de hoje, a crise em 2012 colocou-a entre empregos, tendo ingressado posteriormente no mercado de trabalho como gerente de um parque de campismo e promovida para a maior parte do grupo. Peço desculpa. A sua paixão pela hotelaria moveu-a como diretora-geral de um empreendimento com 57 apartamentos turísticos. No entanto, devido à pandemia, foi confrontada com o flagelo do desemprego, sendo focada e determinada, enverdou pelo desenvolvimento pessoal e profissional. Atualmente é coach de felicidade e sucesso, mentora, oradora motivacional, internacional e formadora. O seu mercado são indivíduos e empresas em que promove a experiência de felicidade, tendo por base o seu vasto percurso profissional e o coaching. Obrigada, Paula, por estar hoje connosco. Eu que agradeço. Obrigada a todos. A Filipa é licenciada em Gestão de Recursos Humanos. Deem-me só aqui um bocadinho, que o meu computador decidiu bloquear. Filipa, não estou a bloquear, foi só o computador. Licenciada em Gestão de Recursos Humanos, com uma graduação em Direção Hoteleira e um Executive Master em Hotel Management, promovida pela Católica Porto Business School. É ainda certificada internacional em PNL, certificada na metodologia Points of View e com uma certificação internacional em Coaching. Com uma vasta experiência na área do coaching, formação e na gestão e desenvolvimento de pessoas, a Filipa iniciou o seu percurso profissional nos hotéis Tivoli Lago e Tivoli Almansor.
Foi dentro do grupo Tivoli que fez a sua carreira, passando a desempenhar diversas funções no âmbito da gestão e desenvolvimento de recursos humanos nas 6 unidades hoteleiras do grupo situadas no Algarve. E temos todos tantas saudades do Algarve. Entre 2018 e 2020, desempenhou as funções de diretora de recursos humanos no Val de Oliveiras, Quinta Resort and Spa, e desde janeiro de 2002 é diretora de recursos humanos e felicidade da Sociedade Água de Monchique. Considera-se uma eterna aprendiz. Só deixar-vos aqui um gostinho, para quem não conhece, a Monchique tem atualmente 80 colaboradores, com uma média de idade de 36 anos, num intervalo que vai desde os 20 aos 65 anos, sendo o maior empregador privado de Monchique, e a grande parte dos seus colaboradores são oriundos dessa mesma vila. Água de Monchique, Água Monchique, eu não queria estar a errar, porque aqui esta tendência a dizer Água de Monchique, mas não é, é Água Monchique. É a única água portuguesa hipercalina e, portanto, é muito mais do que só embalamento, engarrafamento e distribuição de águas. Na Água Monchique acreditam num mundo mais saudável, mais equilibrado, com mais bem-estar e inovação. É isto, Filipa? É exatamente isso. Obrigada, Raquel, Obrigada. por essa apresentação. Vocês tiram-me o fogo. Bom, eu gostava de começar por um tema que surgiu até das nossas conversas quando estávamos a preparar este talk. E se calhar começava pela Filipa nesta questão, que é, porque o nosso tema hoje, sendo a reorientação após o desemprego, queria começar exatamente pela situação de ir para o desemprego, ou seja, qual é a importância de um despedimento profissional digno e humano e que impacto é que isto tem, para depois o colaborador, a pessoa, poder olhar para o futuro de uma forma mais positiva. Olha, Raquel, é muito interessante que se fale neste tema, porque realmente tudo começa aqui. A saída de uma empresa faz parte da jornada do colaborador. Nem toda a gente fica toda a vida na mesma empresa. E é muito importante que as empresas tenham este cuidado, que na saída, ouve-se muito falar na questão da preocupação na contratação, no acolhimento e na integração, mas é preciso também ter este cuidado. Ao longo da minha carreira profissional, foi uma das coisas que eu sempre fiz questão, foi que existem momentos em que nós, não tem a ver com questão de litígio, tem a ver ou por questões orçamentais, ou por questões mesmo de sazonalidade, e falamos aqui muito da hotelaria, e que chega ao final da época e a pessoa vê o seu contrato terminado. E é neste momento que é importante também nós empoderarmos a pessoa, porque a pessoa vai para uma situação em que está fragilizada, no sentido, ok, eu agora não tenho os meus rendimentos, o que é que eu posso fazer? E a forma como nós tratamos esta saída da empresa, este desligar desta relação, faz toda a diferença da forma como o colaborador vai encarar esta sua nova condição. Porque existe aqui muito este preconceito, eu agora estou desempregado, não tenho valor. E é nesta saída, quando nós colocamos a pessoa nesta situação, em que nós podemos fazer aqui toda a diferença, em que a pessoa pode ver este momento, não como uma desgraça, mas aqui como uma oportunidade de poder até explorar novas oportunidades e explicar à pessoa as razões pelas quais existe este desligar, que não tem que ser obrigatoriamente, porque as pessoas muitas vezes me perguntam, então as pessoas quando são despedidas é porque há litígio. Não tem que ser isto. Há situações em que até a própria empresa gostaria de ficar com os colaboradores, mas por questões orçamentais não pode. E então, porque também tem que olhar para a empresa como um todo e muitas vezes tem que libertar alguns postos de trabalho para poder garantir todos os outros. Por isso este momento é importante que exista transparência e clareza. E eu continuo a dizer que é nestas alturas em que a empresa deve colocar o foco no trabalhador. Não é na empresa, mas o foco é todo no colaborador. Como é que nós podemos ajudar, mesmo sendo tomada esta decisão, e o que é que nós podemos fazer para empoderar a pessoa a procurar uma nova oportunidade. Uhum. Muito bem, obrigada, Filipa. Paula, devolvi a mesma pergunta.
Antes de mais, gostaria só de referir aqui 2 pontos que acho que também são importantes e porque estamos a falar de desemprego. Eu fui alvo, como foi referido, de 2 despedimentos. O primeiro em 2012 foi de um despedimento coletivo, numa situação muito mais fácil de ultrapassar porque a crise não era global. E este último foi no meio da pandemia, em que inclusive estávamos em lockdown. Mas no seguimento dessa questão, eu tenho profunda gratidão pela forma como o meu processo de rescisão foi liderado. Foi liderado muito bem, desde tudo, desde a conversa que tiveram comigo ao telefone. Foi uma conversa, não foi fácil, obviamente. Não foi fácil no sentido que me custou, não é? Como é lógico, claro. E também eu sei que custou a outra pessoa, mas eu não tenho qualquer, não senti de forma alguma que o meu despedimento foi incorreto, pelo contrário, tenho profunda gratidão pela forma como foi feita. A carta de recomendação, inclusive, que me fizeram, uma carta extensa, onde o último parágrafo diz exclusivamente que o único motivo pelo qual rescindimos a relação contratual foi devido à pandemia, única e exclusivamente. Portanto, isto, como a Filipa referiu, isto ajuda, empodera e dá-nos alguma força, porque quem se confronta com uma situação destas, não é fácil. Não é fácil. Portanto, é crucial que as empresas tenham em mente e tratem das pessoas, porque um colaborador, o processo começa desde que ele começa a iniciar o percurso enquanto candidato, todo esse o onboarding, o desenvolvimento, a sua saída é crucial, porque isso faz a diferença, ajuda a pessoa e também ajuda a empresa, porque a empresa, se tiver uma boa relação na saída do colaborador, também de certa forma está a contribuir para uma sociedade melhor, não é? No fundo, quer para a empresa, quer para a comunidade em que está inserida. Sim, obviamente. Paula, eu gostava de... E depois, numa fase posterior, e aqui também, se calhar, recorrendo mais até à sua experiência pessoal, é um bocadinho porque nós temos muito esta ideia de que, a partir do momento em que há uma situação de desemprego, há quase que um abandono e a pessoa está por sua conta e risco. Quando, na verdade, há instituições que nós podemos pensar que às vezes não funcionam, mas que de facto podem acompanhar de alguma forma também o nosso percurso. E nós tínhamos falado, e a Paula tem uma boa experiência do acompanhamento que é feito pelo IFP, por exemplo. Pode-nos falar só um bocadinho também sobre isso, até porque eu acho que as pessoas estão muito desacreditadas em relação a isso. Eu acho que, pela minha experiência, por tudo aquilo que passei, eu tive um acompanhamento muito bom, inclusive do IFP, não tenho qualquer questão a dizer, pelo contrário, desde as formações em que me foram colocadas, o acompanhamento sempre muito próximo, um acompanhamento de preocupação, de inserção, de qual era a atividade, qual era a formação mais adequada, e aquelas que eu achei que não eram, foram ajustadas de acordo com aquilo que inclusive eu solicitei e que eles entenderam e compreenderam. Portanto, mas aí eu também acho que está em nós próprios, enquanto estamos nessa situação, criar essa relação. Eu fiz para criar essa relação, eu coloquei-me para me aproximar. Eu peguei no telefone, eu ligava, eu mandava mensagens e eu aproximei-me. Eu acho que é crucial nós termos um papel ativo, mesmo sendo desempregados, não é? E termos esse peso, que é uma carga muito negativa, e depois posso falar sobre isso, mesmo muito negativa. Mas é crucial nós termos um papel ativo. Nós temos que ter um papel ativo e isso só depende de nós. Nós não podemos estar à espera que os outros venham ter connosco. Temos que ser nós a dar o passo. E quando nós queremos essa relação e damos o passo, criamos aqui uma conexão com as pessoas e essas pessoas acabam por nos ajudar. Portanto, eu, em relação ao IFP, não tenho nada a dizer, pelo contrário, tenho apenas a agradecer todo o acompanhamento que me foi dado durante este processo. Muito bem, obrigada. Filipa, a Paula falava aqui exatamente agora nesta última questão de termos um papel ativo, ou seja, isto passa muito, é muito importante esta atitude positiva e é óbvio que, como diz a Paula também, há uma carga negativa, há um período doloroso,
Mas depois, que diferença faz esta atitude positiva? Que diferença faz esta proatividade que a Paula fala, do estar próximo, do fazer por, do continuar e não deixar que toda aquela carga negativa de facto pese mais do que a capacidade de olhar em frente? Olha, faz toda a diferença, porque tal e qual como a Paula referiu, isto vai depender muito de cada um de nós. Ao longo destes 2 anos de pandemia, eu acompanhei muitas pessoas que tinham ficado desempregadas como coach e por aí fora. E uma das coisas que acontece, principalmente quando são empregos de longa duração, estamos a falar em pessoas que tiveram empresas durante muitos anos, existe aqui uma falta de identidade. Quem sou eu agora? Eu era a pessoa X que trabalhava na empresa Y e agora a minha identidade, quem sou eu? Eu sou a pessoa desempregada, eu sou a desempregada. Como é que eu me apresento às pessoas quando eu os encontro na rua? Como é que eu me candidato a um novo emprego? Digo o quê? Que sou o quê? E isto aqui, esta atitude positiva, claro que a situação em si é muito dolorosa, e eu acompanhei várias pessoas, também já estive nessas situações de nós perdermos esta orientação que nós temos, e esta rotina, começa logo por aí, a rotina de ir trabalhar todos os dias, de acordar a determinadas horas e de repente nós ficamos sem nada, não é? E muitas vezes nós também temos que pensar que às vezes quando ainda estamos empregados, já estamos desempregados, ou seja, quando já nos desligamos da empresa. Então esta atitude positiva é importante ao longo de toda a nossa vida. Não só a nossa carreira profissional, mas a nossa vida. Esta proatividade, não porque é que isto me aconteceu a mim, mas com o que é que eu posso fazer, não é? Como é que eu posso tornar isto uma coisa positiva? E no início, quando a pessoa se vê, só o ato de entregar a carta, não é, de despedimento, o primeiro telefonema, como a Paula fazia esta referência, nós temos que ter este cuidado e aqui entram todas as técnicas que se aprende em recursos humanos, que a experiência nos dá, muito mais isto, de nós termos o foco na outra pessoa e promover esta atitude positiva, dando também orientações no sentido de como é que a pessoa se pode inscrever, não só no IFP, mas há empresas de recrutamento em que nós podemos fazer a nossa inscrição e continuar a acompanhar toda esta situação. Então, não uma situação de agora eu estou desempregada, não valho nada, nada disto. Agora eu estou desempregada, como é que eu dou a volta a tudo isto? E uma das coisas que ao longo da minha carreira, independentemente da empresa e que continuo a praticar, é continuar a ter uma ligação a muitas pessoas que saem da empresa, não só por iniciativa própria, como quando a empresa toma essa decisão ou de comum acordo, não é? Que existe também. Então acho que isso é fundamental, atitude positiva face à situação em que a pessoa se encontra. Obrigada. Aqui no seguimento do que a Filipa dizia, Paula, e voltava aqui esta ideia do quem eu sou agora. Esta questão e esta importância da diversidade da identidade que vamos construindo ao longo do tempo e que às vezes em determinados momentos em que está mais escuro, em que não conseguimos ver tão bem, nem nos apercebemos que estão lá as outras identidades também que fomos desenvolvendo e que e que naquele momento não estamos a perceber. Eu quando estava a ler também aquele resumo da Paula, percebe-se muito isso, não é? A Paula desde sempre foi fazendo coisas diferentes, foi experimentando, e isso também foi importante de certeza para estarmos hoje onde estamos, mas pronto, queria ouvir a Paula falar um bocadinho, porque a Paula em determinada altura, e daquilo que nós já fomos falando, decidiu eu estou apaixonada pela hotelaria e é isto. Mas a verdade é que houve sempre ali outras coisas e isto veio ajudar muito depois no futuro, não é? Sim, de todo. Gostaria só de referir aqui um ponto, porque eu acho que também é importante partilhar com as pessoas. Foi aquilo que eu senti, o passo difícil que eu partilhei, e que eu partilho isso de coração aberto, porque quando eu senti aquilo, eu chorei imenso quando me vi naquela situação, foi extremamente difícil ultrapassar. Mas nunca houve uma coisa que eu tive sempre presente em mim, e é isso que eu também
quero que as pessoas passar essa mensagem. Nunca duvidem das vossas competências, dos vossos valores, eles estão lá. Eu nunca duvidei disso, e isso foi muito importante para mim durante este percurso. Eu comecei a ultrapassar essa fase porque eu tinha complexos, eu sentia-me inferior às outras pessoas. Eu sentia-me, é uma realidade, não tenho nenhum pesar em estar a dizer isto, era verdade, tinha um complexo de inferioridade em relação às outras pessoas, e agora, porque era aquilo que a Filipa estava a dizer, e agora o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer agora que estou desempregada, eu que era diretora geral do empreendimento, agora estou desempregada, para mim foi muito difícil superar isso. Mas no meio desta dificuldade e desta escuridão toda, o foco no positivo e a mudança eu agarrei-me literalmente ao computador, ao LinkedIn, e comecei à procura de oportunidades e de ver isto de outra forma. E pensei, eu vou sair, eu sou focada, eu vou conseguir ultrapassar isto. Inscrevi-me numa academia de coaching e foi aí que começou, e isto na sequência da pergunta que a Raquel colocou, e foi aí que comecei a dar passos. E uma das coisas que, no acompanhamento que tive com a minha coach, foi logo mudar a palavra desempregada, que tem uma carga negativa, muito forte, para entre empregos. E também eu estava em comunidades, comecei a introduzir-me em comunidades internacionais e utilizávamos muito a palavra between jobs. Porque eu estava em comunidades internacionais em que nesse percurso me inseri ligadas à hotelaria e estavam imensas pessoas na mesma posição que eu, e o Between Jobs, aqui entre empregos, dá uma perspectiva totalmente diferente, porque enquanto o desempregado tem uma carga negativa e um peso, o Between Jobs dá uma posição de transição, de esperança. Existe uma esperança, eu estou de uma situação, mas eu vou passar para outra. Qual é que é? No início eu não sabia qual é que era. Eu só sabia, nem sabia bem. Eu quando digo a minha paixão era a hotelaria, eu tirei a pós-graduação em direção hoteleira e o meu sonho era ser diretora numa unidade hoteleira. E eu consegui isso. E, portanto, ter perdido isso para mim foi um choque. Mas agora vejo isto como uma oportunidade. E isto surgiu como uma oportunidade, e todo este percurso que eu fiz, para hoje ser a pessoa que eu sou e ter feito as coisas que eu já fiz entretanto. O que é que aqui eu acho muito importante para nós também não perdermos a identidade e a nossa autenticidade? Acho que é muito importante não termos receio, aproximarmos das pessoas. Eu abordei imensas pessoas no LinkedIn. Não ter medo de falar com as pessoas, participar em eventos como estes. É nestes eventos que nós conhecemos outras pessoas, trocamos ideias, que nos inspiramos. Procurar eventos formativos, verificar quais é que são as minhas skills, o que é que eu preciso de melhorar. E olhar para isto, numa situação de desemprego, acho que é fundamental olharmos qual é o meu recurso que eu tenho neste momento que eu não tinha antes? Tempo livre. Como é que eu vou utilizá-lo? Eu vou utilizá-lo de uma forma positiva. Eu vou utilizá-lo. Então vou utilizar a melhorar as minhas competências, vou procurar como é que as posso melhorar, onde é que as posso melhorar. Temos aqui um exemplo. É só seguirem. Então, este é um dos muitos exemplos. Portanto, foquem-se naquilo que querem melhorar e acreditem sempre em vocês. Depois, há outra questão que tem a ver com quando nós começamos lentamente a comunicar com outras pessoas, a interagir em comunidades, a ir a eventos de formação, o nosso sentimento de inferioridade, aquele que eu tinha, falo por mim, começa a ser ultrapassado. E quando nós ultrapassamos, já ganhamos empoderamento. E nesse percurso eu descobri um novo caminho, não é? Porque jamais me imaginaria que seria coach e mentora e que iria estar nesta área, longe de mim imaginar isso. Mas isto surgiu na sequência de todo este percurso que eu fiz. Portanto, isto não foi criado de um dia para o outro. Isto foi um percurso de muito foco, muita determinação. E outra coisa que também acho que é importante dizer às pessoas que estão nessa situação é: há dias difíceis, há dias que nós choramos, há dias que nós não queremos levantar da cama. É uma realidade. Não coloquem mais peso sobre vocês. Permitam-se, aceitem esses dias. O que se tem que ter atenção é qual é a duração disso. Está a durar muito? Porque se estiver a durar muito, eu tenho que mudar o meu foco. E aí tenho que ter ajuda e tenho que ter acompanhamento. Eu tive coaching, eu tive mentoria, eu tive várias coisas. Mas quando isso acontece, permitam-se, aceitem isso. Mas, no momento a seguir, mudem o mindset, alterem esse pensamento, levantem-se da cama, 5, 4, 3, 2, 1, como diz a Mel Robbins,
e levantem-se, façam pela vida, porque se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. E foi nesse percurso que eu fiz coisas extraordinárias que jamais imaginaria, conheci pessoas fantásticas, estendi a minha networking. Portanto, era como a Filipa estava a dizer, é a questão da atitude positiva, da forma como nós encaramos as coisas. E a partir do momento que comecei a ver isto como uma oportunidade, tendo disponível um recurso escasso que eu não tinha antes, e utilizá-lo da melhor forma, isso permitiu-me direcionar para outros caminhos e chegar onde estou agora, que sou perfeitamente feliz. Mas eu não estou a dizer que eu antes era infeliz. Aliás, eu tinha um meu emprego de sonho, eu não era uma pessoa feliz. Mas a questão é, encontrei a felicidade no outro ponto e hoje estou muito, muito feliz e muito grata por ter encontrado aqui um match perfeito entre as minhas skills e aquilo que eu gosto de fazer. Portanto, eu tenho profunda gratidão, ou seja, as pessoas devem ver que a situação na reorientação da carreira, tentar encontrar, nunca entrar, existem momentos de desespero, peçam ajuda, não tenham medo, eu pedi muitas vezes, e ninguém me deu ajuda, nunca. Portanto, mas agarrar-se muito a eventos, eu defendo muito eventos de formação, comunidades, webinars, tudo. Vão a todos aqueles com quem se identifiquem. No meio desse percurso vão encontrar comunidades extraordinárias. Eu tenho comunidades que comecei em julho de 2020, ainda hoje estou lá. Bem, obrigada, Paula, por essa partilha e aproveitar e pegar exatamente nesta questão dos os eventos, a formação, os webinars, as comunidades, tudo isso, as redes sociais e passar aqui um bocadinho a bola à Filipa e perguntar nesta fase de entre empregos, tudo isto é muito importante. Mas também, e agora puxando um bocadinho aqui a conversa também para que nós começamos a construir às vezes os nossos percursos quando ainda estamos nas organizações, não é? Não é só nesta fase. E portanto, eles estão lá, e devem ser aproveitados ao máximo, desde sempre, não é, Filipa? Sem dúvida. Às vezes as pessoas veem-se na situação de desemprego e começamos a pensar o que é que eu poderia ter feito desde que eu comecei a trabalhar. E uma das coisas que é fundamental, eu estava a ouvir a Paula e é incrível como tudo isto se aplica a eu ainda estando a trabalhar, não é? E às vezes nós acabamos aqui por pensar, estou a trabalhar, tenho aqui o meu emprego e já não preciso de fazer nada. E esta é a tal atitude que, se nós tivermos sempre uma atitude de empreendedores, mesmo estando a trabalhar por conta de outrem, faz toda a diferença. E às vezes as pessoas perguntam, mas isso não será que a pessoa ao fazer isso, ao ter outros projetos, a pessoa vai tirar o foco, o compromisso da sua empresa? Não. Eu considero que as pessoas podem dedicar 8 horas do seu tempo à empresa onde trabalham, dedicadas, comprometidas, sem dúvida, mas têm todas as outras horas, não é? Têm mais, pelo menos, 4 horas livres para poder fazer tudo aquilo que lhes faz sentido. E é muito importante isto, é nós termos esta percepção do que é que para nós é importante, que competências é que nós podemos desenvolver, quer nós estejamos empregados ou não, ou entre empregos, ou seja o que for. Eu estava a ouvir o testemunho da Paula e estava a pensar, isto faz todo o sentido, mesmo eu estando com uma situação considerada estável, tenho alguém que eu recebo o meu ordenado fixo ao final do mês e por aí fora, mas eu posso ter esta atitude na mesma. Eu posso ter esta atitude e eu falo com conhecimento próprio, porque eu durante muitos anos, também apaixonada por hotelaria, achei que toda a minha vida era só hotelaria e que não havia tempo para nada mais, desenvolver o resto das competências. E isso não é bem assim. Porque quando nós também temos o foco no desenvolvimento de outras competências, nós muitas vezes beneficiamos a nossa atitude quando estamos a trabalhar. E isto, o assistir a formações, faz toda a diferença. E hoje em dia o online veio permitir nós assistirmos a formações fora da nossa zona de conforto, do nosso país até. E hoje em dia é possível nós estarmos numa formação nos Estados Unidos, no conforto da nossa casa. E isto é muito importante.
se às vezes chegamos a casa já cansados e não queremos assistir a mais uma formação e por aí fora, mas cá está, a atitude, o foco, a determinação, se há algo que faz e que é importante para nós. E isto passa muito por saber onde é que eu quero estar daqui a 12 meses. Se nós nos encontrássemos todos no dia 21 de junho de 2023, o que é que nós gostaríamos de estar a contar uns aos outros? Olha, estou a fazer isto, ou estou a fazer aquilo. O que é que seria interessante nós estarmos a partilhar? E neste contexto, todo o nosso percurso, a nossa preparação começa desde o momento que nós começamos a trabalhar. E muitas vezes nós descuramos esta questão da formação, do networking. Agora não tenho tempo a ir falar com aquele parceiro ou aquela pessoa que até desempenha a mesma função do que eu, mas noutra indústria. E depois, quando nos vemos numa situação de desemprego, não temos nada disso. E este é um erro que se comete. É nós, quando estamos desempregados, querer reativar todo este contacto, e depois quando temos uma nova função, seja de empreendedor, seja por conta de outrem, depois esquecemos, ok. E como a Paula estava a dizer, as comunidades onde ela entrou no ano de 2020, ela mantém-se até 2022. E comigo acontece o mesmo. Em 2020 eu também comecei à procura de outras coisas, onde é que eu podia aprender ainda mais, e mantenho o contacto com as pessoas, disponibilizo-me para ajudar também as pessoas, e isso é muito importante. Por isso, a formação e o networking desde o primeiro dia. E quem ainda não fez, hoje é uma ótima oportunidade para começar, não é? Exatamente, é hoje. E Paula, agora estava-me aqui a surgir, estava a ouvir a Filipa, nós não tínhamos falado sobre isso, mas a Paula partilhou até de estar a participar nesta fase, também participar em eventos internacionais. E um bocadinho esta ideia também, porque é óbvio que dentro daquilo que é o nosso dia-a-dia, a nossa zona de conforto, os nossos compromissos até, nós estamos aqui dentro do nosso pequeno retângulo, mas há todo um mundo lá fora. Sim, sem dúvida. Os eventos internacionais, para mim, eu gosto imenso, não me desprezando os nacionais, pelo contrário, eu assisti a imensas coisas internacionais, tem imenso valor, mas o internacional, eu comecei no internacional também porque estava ligado à hotelaria e começou a haver muito, nos Estados Unidos foi desenvolvido um grupo muito empoderado a nível de hotelaria, em que eu comecei a participar em eventos deles, e também noutro evento que na altura que também tinha a ver com a hotelaria, mas que era europeu, noutra comunidade europeia, que depois conheci outra pessoa que tem outra comunidade e que neste momento, até hoje, estou nessa comunidade dela e somos amigas e tem uma comunidade muito, muito, muito genuína. O que eu acho, a nível de eventos, eu recentemente fui oradora num evento internacional em Cascais e para mim foi um gozo enorme, porque eu gosto imenso de ser oradora, para mim é uma paixão, e ser oradora motivacional para aquelas pessoas, para mim foi tipo uma superação. Se eu não tivesse ficado nesta situação que me aconteceu, eu não teria não teria estado em maio naquele evento com aquelas pessoas. Os eventos internacionais, existem já muitos eventos internacionais, inclusive cá em Portugal. É uma questão de nós procurarmos as situações, está tudo ao nosso alcance, só temos é que procurar a ação, entrar em ação, que está tudo lá. Os eventos internacionais eu acho que são muito bons porque eu sou uma apaixonada por culturas diferentes, eu sempre fui. Conhecemos culturas diferentes, pessoas com um mindset totalmente diferente, e isso dá-nos também muito empoderamento. E o facto de eu ter participado como oradora para aquelas pessoas e ter passado 4 dias de intensa imersão com aquelas pessoas, aquilo foi uma experiência inesquecível para mim, foi mesmo transformacional a todos os níveis. Portanto, mergulhem em experiências, mergulhem em eventos, mergulhem em informação, mergulhem em tudo o que está ao vosso alcance. Hoje em dia há muita coisa. Não desprezem aquilo que existe e está nas nossas mãos e que nos ajuda a reorientar a carreira e a reorientar qual é o meu futuro, o que é que eu quero para mim. Como a Filipa disse muito bem, daqui a um ano onde é que eu quero estar? Faça o vosso vision board, simples, uma coisa muito simples, é uma folha A4, é uma coisa muito simples, é uma folha A4 com umas fotos colocadas, quem quiser pode fazer uma coisa mais elaborada, mas o que é verdade é que isso tem-me ajudado a manter muito o foco. Eu vou mantendo os tiques, porque aos poucos as coisas vão acontecendo. Portanto,
Os eventos internacionais para mim têm-me acrescentado imenso, muito valor, mas também tem havido eventos nacionais muito bons que eu tenho participado, mas eu sou uma apaixonada por multicultural, pelo ambiente multicultural e insiro muito bem, tenho total empatia com esses ambientes, mas acho que é uma questão que não devemos sim aproveitar, porque essas pessoas com um mindset diferente do nosso, vão-nos ajudar também a crescer, a evoluir. E isto é tudo um caminho de evolução, porque durante este período em que eu tive entre empregos, foi uma evolução muito profunda, eu mudei muito os meus hábitos foram mudados, eu nunca me imaginava a meditar, a visualizar, mas a partir do momento que eu comecei a fazer isso e comecei a mudar os hábitos, e acho que isso é muito importante para nós também, quando queremos reorientar a nossa carreira e estamos nessa situação, o nosso bem-estar mental, temos algumas ferramentas, e há ferramentas muito simples, e meditar não é nada daquilo que às vezes nós estamos a pensar, que é muito complicado. A questão é começar com aquilo que se ajusta a nós, que se adapta a nós, isso é o mais importante. E quando eu comecei a meditar, a visualizar, eu imaginava-me em grande, eu vou estar a falar para não sei quantas pessoas, eu vou não sei o quê. E isso aconteceu. Não foi só porque eu visualizei, obviamente, porque também trabalhei para isso, mas isso ajudou-me a manter o foco, isso é importante. Depois outros hábitos, como manter o exercício, fazer exercício físico, que eu fazia antes, depois dediquei-me nesta fase dentro de empregos, foquei-me, e acho que isso também é importante, é as pessoas que a carga já é tão grande nas costas, que encontrem hobbies que vos dão prazer. Para mim, eu sou uma apaixonada por dança, é a minha paixão, é a dança, não sou nenhuma bailarina profissional, não tem nada a ver com isso, mas é a minha paixão, eu sou muito feliz a dançar, sou mesmo muito feliz a dançar. E neste percurso é importante que a pessoa encontre hobbies que lhe dão empoderamento, inspiração, que as motivam a andar para a frente. E que se rodeiem das pessoas certas também, isso também é importante. Eu neste período, quando eu falei do tempo disponível, eu li 38 livros num ano, o meu objetivo eram 52, que era aquilo que supostamente deveria ter lido, mas aqueles 38 livros, ou seja, cada um encontra aquilo que vai acrescentar valor, que o vai reorientar para encontrar o futuro emprego, a futura jornada, ela está lá. Está à nossa espera, nós só precisamos e olhar para isto de uma forma muito, muito positiva. E que alguém está aqui a comentar que há hobbies que se tornam empregos de sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. É cada um de nós encontrar o seu hobby. No meu caso, não é, eu já disse, não me vejo como bailarina profissional, não tem nada a ver com isso, mas concordo com este comentário. E acho que quando a pessoa encontra um hobby no meio deste percurso, quem sabe se não encontrar ali uma saída, quem sabe? Pode encontrar ali uma saída. Portanto, este comentário, agradeço ao Rui que fez este comentário, obrigada Rui, e à Denise também fez aqui um comentário muito importante, que é a dignidade e respeito ao ser humano trabalhador. Acho que estes são comentários muito, muito pertinentes que estão aqui. Portanto, eu só tenho aquilo que tenho a partilhar é, durante esta jornada que é difícil, que é árdua, nunca desistam de vocês, nunca desistam dos vossos sonhos. Mas temos que ser nós a fazer por eles, porque ninguém vai fazer por nós. Podem nos ajudar, podem nos dizer o que é que temos que fazer, mas se nós não entrarmos em ação, não vão acontecer. Portanto, nunca desistam dos vossos sonhos, acreditem sempre nas vossas competências, nos vossos valores, nas pessoas que têm à vossa volta. Neste período, também, outra coisa que gostaria de referir, e não quero estar aqui a monopolizar a conversa, mas há outro ponto que também acho que é importante, por vezes temos pessoas tóxicas à nossa volta, não quer dizer que essas pessoas queiram o nosso mal, não tem nada a ver com isso, é a visão delas, é o mapa-mundo delas, temos que respeitar, mas temos que nos afastar desse tipo. Por vezes não é afastar no sentido de vou eliminar esta pessoa da minha vida, não tem nada a ver com isso, mas sim com o facto de colocar nessas pessoas a atenção que lhes é devida e não nos focarmos nisso. Se nós nos começamos a focar e a rodear por pessoas tóxicas, a dificuldade triplica. E há aqui alguém que escreveu o céu é o limite, César, sem dúvida. Nós todos temos aqui um limite que nunca mais acaba, temos um potencial dentro de nós que nós nem imaginamos. Quando começamos a entrar dentro dele e ele começa a vir cá para fora, isto é uma vontade enorme, é mesmo muito grande. Obrigada. Obrigada, Paula. Filipa, eu queria pegar ainda nesta questão também dos eventos internacionais e agora puxar aqui
para um lado completamente diferente, e até pela caracterização que nós temos da Água Monchique, ali com uma média de idade muito jovem, também perceber um bocadinho isto, esta percepção de reorientação é tão mais difícil já a meio final de carreira, ou no início também é assim, uma vez tem pessoas muito jovens a trabalhar também. Que postura é esta que esta nova geração tem perante o mercado de trabalho e perante aquilo que é a sua perspectiva de futuro num mercado de trabalho tão globalizado como o que hoje temos? É sem dúvida um desafio, não é? As gerações têm maneiras diferentes de ver a sua carreira. Os baby boomers tinham um emprego para toda a vida, e esta nova geração vem dar importância ao bem-estar, ao ambiente, alguma progressão rápida de carreira. E nem sempre em todas as empresas isto é possível, seja pela sua estrutura, seja pela, inclusive, a sua estratégia que tem. E muitas vezes nós encontramos isto, as pessoas que estão a iniciar, que não sabem o que é que querem fazer. É curioso, eu fiz uma apresentação na Universidade do Algarve e foi exatamente isto, o último ano de uma turma de gestão, e quando nós perguntamos, ok, então agora que tiraste o curso, o que é que tu gostarias de fazer? E é incrível como muitas vezes nós recebemos a resposta de não sei, não faço a mínima ideia. E quando nós perguntamos aos 20 anos onde é que tu queres estar daqui a um ano, já nem perguntamos por 5, muitas vezes não há esta noção. Porquê? Também porque existe aqui este estigma que o mercado de trabalho está tão mal, que não é possível arranjar emprego, mas cá está, nós primeiro também precisamos de perceber o que é que nós gostaríamos de fazer. E muitas vezes dizem, mas eu aos 20 anos não faço a mínima ideia. Então é importante que se comece também a experimentar, mas aos 20 anos nós já tomamos aqui uma série de decisões em termos de ensino, não é? Em termos de formação. E é importante nós irmos direcionando as nossas escolhas face àquilo que pelo menos nós temos a percepção de que achamos que é importante para nós. E se calhar se me perguntassem, aos 17 ou 18 anos também não saberia, há pessoas que nascem já a saber quase o que é que querem ser no futuro, e eu, por exemplo, sou uma das pessoas que nessa altura não fazia a mínima ideia. E sei hoje em dia que estive ali um bocadinho perdida, quero aqui, quero ali, quero ir para aqui, quero ir para ali, e isso depois tira-nos o foco, o tal foco que a Paula falava, e é importante nós percebermos, e dentro das empresas também ter este papel de orientar. Mesmo que essa orientação não seja a continuidade dentro das nossas empresas, mas nós temos que ter a competência e a capacidade de perceber se aquela pessoa está bem onde está. E muitas vezes as próprias pessoas recorrerem nas empresas, dentro das empresas, partilhando, a dizer, não faço a mínima ideia se é isto que eu quero, preciso de conversar, preciso de perceber, e nós tirarmos este tempo, investir nas pessoas que estão connosco. As pessoas que eu não considero final de carreira, porque final de carreira é aquilo que nós quisermos, porque existem pessoas, e hoje em dia com o online, que aos 60, 70, 80 anos ainda uns são professores de yoga, outros são coaches, e é muito interessante ver isto, que há pessoas que não vivem para a situação da reforma, não é? Quero chegar aqui a uma situação de reforma, ir para o sofá, cá está, porque mesmo em situação de reforma, em que as pessoas consideram que é um fim de carreira, é importante nós termos estes hobbies que nós vamos cultivando ao longo da nossa vida, para não chegar a um ponto em que nós nos reformamos e depois achamos, cá está, tal e qual como o desempregado, que deixou de ter valor, deixou de ter utilidade, e muitas vezes é isto. Por isso, gerir aqui as novas gerações e as gerações mais séniores, como eu gosto de chamar, é um desafio, porque têm expectativas diferentes, têm interesses diferentes, valorizam coisas diferentes, e então nós temos que fazer aqui o balanço entre uma coisa e outra, e perceber que hoje em dia as pessoas não ficam nas empresas por 10, 20, 30 anos. Então nós temos que também ter a capacidade de preparar as equipas nesse sentido.
que as pessoas vão ter aqui uma rotatividade. E eu lembro-me há uns anos atrás, em recursos humanos, quando olhávamos para um currículo, e se a pessoa tivesse muitos saltos de emprego, chamava-nos a atenção, isto deve haver aqui algum problema, enquanto que hoje em dia não é nada disso, não é? Porque é a coisa mais natural, assim como é natural, e isto é muito importante se dizer, que uma pessoa chegue e diga: eu tenho estado desempregado. E antigamente até a própria empresa encarava isto como: então se está desempregada há 2 anos deve ter um problema qualquer. Mas não, e hoje em dia tudo isto, a pandemia teve coisas muito más, como é óbvio, mas também trouxe aqui algumas coisas que trouxe aqui alguma naturalidade de se falar em determinadas situações. Por isso é interessante nós olharmos para as novas gerações, orientar, para o meio da nossa carreira orientar, e no chamado final de carreira, que não considero que seja um final, orientar. Por isso é aqui um bocadinho aquilo que também a Paula estava a referir, que é nós termos esta bússola, não é? Ter aqui uma orientação, saber para onde é que queremos ir, independentemente da idade que temos. E vamos aperfeiçoando. Enquanto estava aqui a falar, os nossos participantes foram também aqui comentando algumas coisas, e queria pegar aqui no que o Fernando está a perguntar, porque a Filipa dizia porque às vezes estamos no emprego e não é exatamente aquilo que queremos, e o Fernando dizia: o que é que acontece se um funcionário partilhar isso com a empresa? O que é que acontece? Eu não posso falar por todas as empresas, claro. posso falar aquilo que tem sido a minha prática e aquilo que eu tenho também ensinado a quem tem trabalhado comigo dentro do Departamento de Recursos Humanos. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes não, regra geral vão ao Departamento de Recursos Humanos, mas não é para nos convidar para beber café, é porque há alguma situação. E nós temos aqui temos que ter esta capacidade de filtrar. Se há um colaborador que vem ter comigo e diz-me, porque está chateado com a sua chefia, eu tenho que ter a capacidade de filtrar, saber se aquilo é uma reação do momento, se aquilo é uma situação que se prolonga no tempo, e não vou, a informação que eu recebo, eu não vou levá-la, se ela não for pertinente, à chefia. Não é? E aqui a pertinência, nós aprendemos isto com a experiência, aprendemos isto com as formações que vamos tendo, quer seja em coaching, desenvolvimento pessoal e por aí fora, e quando a pessoa vem partilhar comigo que não está feliz no seu local de trabalho, isto já aconteceu inúmeras vezes, já lá vão 2 décadas de recursos humanos, por isso, e digo décadas que é porque realmente já são alguns anos, e isto é uma coisa que existe com muita frequência, as pessoas chegarem ao pé de nós e dizerem: eu não sou feliz naquilo que faço. E nós temos esta obrigação de perceber o que é que aconteceu, e como é que nós podemos ajudar, sem julgamento. Claro está que também tenho a consciência de que há muitas empresas em que isto não acontece e que, se um colaborador for partilhar esta sua insatisfação, pode sair de lá com uma situação mais complicada. Mas é este o caminho que nós queremos percorrer dentro mesmo das empresas, mesmo dentro dos IFPs, mesmo dentro das instituições que ajudam, porque quem é que quer, ou que benefício trará a uma empresa ter um colaborador insatisfeito e infeliz? Sim. Não sei se consegui ajudar, Fernando. O Fernando, deixe-me só passar aqui uma última questão à Paula e depois já lhe passo a palavra, está bem? Porque o Fernando estava aqui a pedir para intervir. Paula, só queria mesmo passar, e aqui nesta experiência, e um bocadinho só no seguimento do que a Filipa também estava a dizer, nessa sua experiência como coacher, esta ideia do quem é que a procura na reorientação? É esta nova geração também? Ou ainda é uma geração que já está no mercado de trabalho, se calhar há décadas, como refere a Filipa? Pessoas novas que estão a entrar no mercado de trabalho e que têm dificuldades, ou seja, estão com alguns desafios para ultrapassar, quadros médios, elevados, executivos, que têm desafios e que se identificam, se calhar, talvez pelo meu percurso, não sei, mas que têm desafios no trabalho e que são essas pessoas que têm desafios por vezes desafios que até grandes desafios, e que procuram uma solução, alguém que ajude a ultrapassar esse desafio e no final encontrar
para além de, porque eu defendo muito que, mais do que ultrapassarmos o desafio, é na jornada em que estamos a ultrapassar o desafio, em que queremos ultrapassar o desafio, fazê-lo de forma feliz. E isto não é fácil, porque para ultrapassar um desafio temos que entrar em ação e temos que mudar, isso não é fácil. Mas eu, a minha forma de atuar é colocar de forma, com ferramentas e dicas simples, ajudar a pessoa a ultrapassar esses desafios, mas com felicidade, em que a felicidade esteja lá. Porque se a pessoa estiver a fazer uma coisa por sacrifício, vai ser muito mais doloroso ultrapassar o desafio e vai demorar muito mais tempo. Isto não tem que ser um peso, nós temos que ver isto como uma forma positiva. Ok, eu estou com isto, não é fácil lidar com esta situação, não é fácil lidar com aquilo que eu estou neste momento a ter, mas eu tenho as ferramentas, posso ultrapassar e posso encontrar felicidade no meio disto, porque não no meio desta jornada. Isso é que é importante, é sermos felizes, porque a vida é tão pesada em tantos momentos que se nós no momento da mudança ainda colocarmos mais carga, mais pesado vai ser. Portanto, é ajudar a pessoa a que ela se sinta motivada, inspirada, energizada para entrar em ação, mas com felicidade, e que no final atingiu o objetivo, mas atingiu com felicidade, Eu acho que isso é muito, muito importante. Mas é esse tipo de, são profissionais, nomeadamente, sim. São profissionais de quadros elevados. Eu colocava esta questão, e até a Filipa, que está num departamento de recursos humanos também, há aqui todo este novo desafio, não é? Porque nenhuma geração esteve tão orientada para a felicidade como esta geração que está a entrar agora no mercado de trabalho. Não é? É uma geração muito mais orientada para ser feliz no trabalho. Portanto, lá está, era o que a Filipa dizia, já não há um trabalho para a vida, há trabalhos que me satisfazem, e se não me satisfizer, eu vou procurar. Isto é um desafio enorme para os recursos humanos nas empresas. Sem dúvida. Mas um bom desafio. É um bom desafio. Isto também é aquela questão de antigamente contratarmos e as pessoas ficarem, acabámos de fazer ali a contratação em determinadas épocas, relembrar que pela experiência eu venho da hotelaria e a sazonalidade, sabíamos que contratávamos em abril e acabámos por libertar pessoas, né, em outubro, e isto já não é bem assim, não é? Ainda ontem falava com alguns colegas de hotelaria e hoje em dia o recrutamento é quase diário e sem dúvida que isto também para os recursos humanos deixa-nos uma perspectiva totalmente diferente. As pessoas deixa-nos também aqui com uma responsabilidade um bocadinho elevada, maior do que aquela que já existia, mas eu considero que as pessoas que estão nos recursos humanos não podem nunca trabalhar sozinhas, ou seja, as pessoas têm que ter o apoio de toda a empresa, porque isto tem que ser uma cultura de nós podermos incentivar, promover o bom ambiente, cá está aquela questão das pessoas tóxicas, de nós promovermos este ambiente onde as pessoas possam ser felizes. Porque esta questão da felicidade, isto daria aqui outra conversa, porque a felicidade, o que é para mim aquilo que me faz feliz, não é a mesma coisa que faz ao meu colega do lado. Então as empresas têm que gerir aqui pela maioria, sem dúvida, porque não é possível ir pessoa a pessoa. Agora aqui vamos aqui pela maioria, mas sem dúvida que o ambiente de trabalho é uma coisa que as empresas têm que ter atenção, que devem trabalhar nesse sentido, de promover um bom ambiente de trabalho para que possa possibilitar às pessoas desenvolver as competências, não é? Porque se a pessoa estiver num bom ambiente de trabalho, cá está, não tem aquele receio de partilhar aquilo que possa estar menos bem. Uhum. É isso mesmo. Tínhamos aqui o Rui a dizer aquilo que nós já sabíamos desde o início, uma hora não chega. E nós já estamos aqui a entrar nos minutos finais. Fernando, ainda consegue interagir connosco? O Fernando queria perguntar qualquer coisa, agora está a dizer que precisa de se ausentar. Se ainda conseguir, então peço-lhe que abra o microfone, se quiser, e a câmara, e coloque a sua questão, por favor, Fernando. Muito bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Sim. Eu compreendo perfeitamente, perfeitamente o que se esteve a falar em termos de motivação, em termos de como é que se deve dar um empowerment às pessoas, desenvolverem-se, percebo perfeitamente. Eu, para também situar um bocado, eu fui diretor de vendas na indústria farmacêutica, trabalhei como brand manager, portanto, vários trabalhos como coaching também em termos de formação de pessoas. E tenho formação nessa área. Aqui a grande questão que eu acho, e acaba por isto tudo ser interessante, claro que sim, mas há uma disrupção, se assim podemos dizer, no mercado de trabalho nesse sentido, porque as empresas não estão preparadas para isso. Primeiro, quando nós estamos a falar de jovens que estão à procura de trabalho, ninguém sabe com 17, 18 anos, a não ser uma questão muito específica, como foi falado,
é que sabem o que é que querem fazer no futuro, ninguém sabe. E as empresas muitas vezes não estão preparadas para absorver isso, porque se o próprio funcionário, ou o próprio jovem vai ter com os recursos humanos, ou até comentar isso com os seus FIIs diretas, até sem chegar aos recursos humanos, vai ter um problema, porque a empresa não vai ter meios de realmente investir no desenvolvimento e ajudar o jovem à procura daquilo que quer. Portanto, por isso é que as pessoas muitas vezes o remetem-se ao silêncio. E isso vai também acontecer na outra faixa etária, que é a outra faixa etária mais problemática, que é entre os 40 aos 60 anos, onde tem os grandes desafios profissionais, onde, desculpem a expressão, estamos velhos para procurar trabalho, mas muito novos para a reforma, correto? E se realmente as empresas, se uma pessoa realmente não tiver encontrado aquilo que pretende fazer na vida, nessa fase, e está a passar por esses desafios, se as empresas não tiverem essa parte de pedagogia, se não tiver uma parte de coaching, uma parte que faça esse desenvolvimento, acaba por ser tudo, desculpa, mas foi um bocadinho uma falácia, não é? Porque não se dá o empoderamento a essas pessoas e as pessoas não se desenvolvem. Basicamente é só assim, muito curto o que eu queria dizer. Ok, obrigado, Fernando. Não sei, quem é que quer começar por dar aqui alguma chega ao que foi acrescentado pelo Fernando? Paula, se calhar também um bocadinho com a experiência de coaching e porque tem conhecido se calhar a realidade dentro de várias organizações, não é? Porque as pessoas acabam por procurá-la fora das organizações. No fundo é isto que o Fernando também vem aqui acrescentar. As organizações não estão preparadas para dar esta resposta aos seus colaboradores. Entendo perfeitamente aquilo que o Fernando, a partilha do Fernando. Antes de mais, muito obrigada pela partilha. É uma realidade. É a realidade. O que ele partilhou é a realidade de muitas empresas. Nesse caso, e infelizmente é a realidade de muitas empresas, e não vale a pena estarmos aqui a dizer que não é, porque esta partilha é autêntica. E muitos de nós estamos aqui, temos conhecimento dela. Sabemos que é a realidade, não vale a pena estar aqui a dizer que não é, e depois a Filipa, como é da área dos recursos humanos, pode interagir nessa área. Aquilo que eu digo ao Fernando é que se foque naquilo que efetivamente ele pretende, não desista. A abordagem, há formas de abordar a chefia, há formas de interagir com a chefia e há formas de colocar de uma forma mais leve a questão, sem colocar peso na questão e tentar moderar a conversa com a chefia, que isso é crucial. Agora, nós também sabemos como é que está ainda por cima, por aquilo que eu estive a ler, o Fernando está no setor bancário. Portanto, essa conversa... Não, penso que era o Rui que estava no setor bancário, que foi também um outro participante que quer intervir também. Desculpa. Mas pronto, mas a questão é, eu acho que é abordar a chefia, mas de uma forma muito, muito correta e com a abordagem é fundamental que seja muito incisiva e muito profissional, porque se não for feito dessa forma pode correr muito mal. É a minha sugestão, mas depois estarei disponível se quiser até trocar algumas mensagens comigo no LinkedIn, posso até dar aí algum apoio se considerar pertinente. Uhum. O Fernando, não sei se quer dar alguma chega, entretanto o Rui também queria participar. Queria sim, sou o Fernando. Sim, Fernando. Eu acho que a Paula não percebeu bem aquilo que eu quis dizer. Ou melhor, percebeu, digamos, a ideia base, não aquilo que eu penso. Porque, como lhe disse, eu tenho muita experiência como brand manager, diretor de vendas, tenho curso de coaching também, portanto, eu percebo perfeitamente o que está a dizer. E concordo com aquilo que diz quando as empresas não estão preparadas. É que nenhuma está. Porque nenhuma tem um departamento, por exemplo, de coaching para ajudar os funcionários a poderem fazer isso. E isso é um grande problema. E acabamos por isto tudo, como eu lhe disse há pouco, e sem tentar arranjar uma expressão mais correta, acaba por ser uma falácia. Porque se nós não temos isto tudo nas empresas para puxar pelas pessoas, e eu, como posso imaginar, como diretor de vendas, obviamente apanhei situações que posso imaginar tudo e mais alguma coisa. E, by the way, trabalho na indústria farmacêutica, não na parte bancária. Que até é uma área bastante desenvolvida. A indústria farmacêutica, em termos de empowerment de pessoas, é uma área que é extremamente desenvolvida. E, portanto, se as empresas per si não começarem a criar este tipo de ferramentas, até próprio para elas, porque o que fica caro é dispensar funcionários, não é desenvolvê-los,
correto? E temos aqui esta diferenciação entre a segmentação do que é um funcionário jovem e um funcionário maduro, não é? E os dois são tão dignos e tão válidos um como o outro, mas existe essa distinção grande nas empresas, não é? Quando eu ouço uma empresa a mencionar que é uma empresa muito jovem, a mim assusta-me logo. A mim assusta-me logo. Sinceramente, com todo o respeito, assusta-me. Porque, então, porquê que é tão jovem? O que é que se está a passar para ser tão jovem? Porque não é normal, não é? E, portanto, é isto que eu queria partilhar, o meu feedback que eu tenho, é isto que eu tenho de visão da indústria farmacêutica, que eu acho que também é um reflexo que se passa em muitas outras áreas, e, portanto, deixo também de sugestão para todos nós, é que realmente sim, a parte do empoderamento, a parte do coaching é muito importante, mas também é muito importante a partir das empresas para os funcionários. Ok? É isso a minha opinião. Ok? Sim. Obrigado por me darem este espaço para partilhar as minhas ideias. Verdade, obrigado, Fernando. Nós, de facto, quando estávamos a falar sobre este tema e preparar este tema, e porque lá está a Filipa, está à frente do Departamento de Recursos Humanos e Felicidade, mas comentámos muito isto, não é? Portanto, há uma preocupação das multinacionais e, portanto, nós começamos a ver empresas, mas, de facto, o tecido empresarial português de microempresas também tem muita dificuldade em acompanhar esta realidade. Não é? E se calhar nós estamos aqui, temos o exemplo da Filipa que pode falar, mas de facto ainda não é a norma, não é, Filipa? Termos estes departamentos em que já há de facto esta preocupação, que o próprio departamento é o departamento para a felicidade do colaborador. Sim, sem dúvida que não é a norma. Hoje em dia É o fala-se caminho muito na ainda, não é? questão da felicidade, mas já existem muitas empresas a fazerem este caminho e isso é muito importante. Também não é um caminho muito fácil, não é um caminho muito claro, não é? E por isso, porquê? Porque cá está, a felicidade é aqui uma coisa muito ambígua. Se a minha empresa decide atribuir um seguro de saúde, não é? Porque considera que isso é importante para os trabalhadores, se calhar a empresa do lado não é importante, ou porque nunca houve essa manifestação ou esse interesse. Então, nós temos aqui um caminho a percorrer e por isso é que é muito importante nós termos espaço de debate, de partilha de ideias. Eu concordo com o Fernando, quando nós temos que ter aqui algum cuidado com esta coisa de romantizada, de agora ajudamos-nos todos uns aos outros, isto é tudo muito transversal, como é óbvio não é, mas também não é uma catástrofe no sentido isto é tudo mau. E é este equilíbrio, este balanço entre uma coisa e outra que nós aqui temos que perceber, porque nós temos uma responsabilidade e a experiência que nós temos no mercado de trabalho, principalmente quando estamos a falar com a camada mais jovem, nós temos aqui uma responsabilidade de incentivar e motivar. E isto é muito diferente de enganar, não é? Então, trazer a realidade do mercado de trabalho, trazer alguns desafios que estão aqui, mas também mostrar que não é tudo uma desgraça e não é tudo mau. Então, nós em conjunto, e por isso é que estas partilhas são muito importantes, e quando nós estamos nestes eventos, as pessoas poderem partilhar as suas experiências no sentido de, ok, faz sentido, então vamos trabalhar nisto. Não é? Como é que nós podemos fazer diferente? E esta experiência que as pessoas têm no dia a dia, não só a visão dos recursos humanos, porque se nós estivermos num fórum de recursos humanos só com pessoas a falar sobre recursos humanos, eu acredito que vai haver ali os primeiros minutos que aquilo vai ser assim um bocadinho, não vai ser um discurso muito positivo, porque há ali um embate muito grande no Departamento de Recursos Humanos. Mas este é o caminho e nós estamos a fazer este caminho. É isto que é muito importante nós partilharmos. Por isso, muito obrigada, Fernando, pela sua partilha. Obrigado. Eu não sei, nós já estamos aqui a passar o nosso tempo, eu sei, mas entretanto o Rui também tinha pedido para intervir. Por isso, Rui, aqui para terminar, se ainda conseguir falar connosco. Entretanto, Filipa, tinha aqui a Denise também a dizer, Filipa, como é dentro da rotina de trabalho a comunicação para descobrir quais as felicidades que os colaboradores precisam? Se calhar passamos primeiro ao Rui, não sei, que já manifestou há algum tempo. Pois foi, mas entretanto agora até me desapareceu, portanto eu calculo que o Rui tenha... Olá, Rui. Voltei à linha. Muito bem. Bom dia. Como eu disse, demora não chego, mas eu tenho que resumir. E assim, o meu conhecimento é da banca. Eu tive 23 anos no maior banco privado português e, como sabem, no ano passado saíram perto de 900 funcionários, 23 foram para despedimento coletivo. E aquilo que foi dito, vou tentar resumir. Não há empregos 100% felizes. Há coisas que eu faço num emprego que eu gosto, há coisas que faço num emprego que não gosto.
recursos humanos não estão preparados neste momento, nem em grandes instituições. Eu disse há bocado e comentei, se eu transpirar para o meu diretor que eu não estou satisfeito, ele oferece-me dinheiro para eu sair. Hoje em dia na banca é assim que funciona. Gestão de carreiras são muito raras, a não ser aqueles que têm cunhas e que previamente já sabem para onde é que vão e trabalham para isso não é fácil. Do ponto de vista de empregos, aquilo que eu posso dizer é, eu neste momento estou a trabalhar, estive a dormir 3 horas para estar aqui neste fórum, é assim, nós não temos de ter preconceitos em fazer coisas diferentes. A minha formação é de economia, eu trabalhei 23 anos no banco e neste momento estou na área de logística. Há coisas que eu gosto de fazer. Nós temos de nos agarrar àquilo que gostamos de fazer. Eu tenho 3 filhos menores, foi uma coisa que vocês não falaram aqui. É fácil para um jovem poder decidir quando não tem contas para pagar. Compromissos, claro. O meu sobrinho com 26 anos pode fazer isso, eu com 46, uma casa às costas e 3 filhos menores, não posso. Há uma coisa também que vocês não disseram que eu acho que é importante, que é, embora eu esteja entre empregos, também posso estar a fazer uma coisa que me dê dinheiro, neste momento, e posso ao mesmo tempo ter tempo para procurar um emprego que se adeque mais àquilo que eu gostava de fazer. E se calhar ao fazer aquilo que eu estou a fazer neste momento para ganhar dinheiro, penso assim, mas isto não tem nada a ver com a área comercial, porque eu fui massacrado 23 anos com objetivos diários para fazer. Isto dá-me pouco mais dinheiro, mas se calhar dá-me muito mais prazer fazer, e sou muito menos massacrado de fazer isto, do que estar num banco 24/24 horas a ser massacrado para vender. Às vezes aquilo que nós fazemos para a vida tem muitas curvas, não é? E nós não podemos dizer que eu sou 100% feliz no emprego. Assim como também não podemos dizer que nada daquilo que fazemos nos dá prazer. Se calhar aí sim precisamos mudar. Mas há coisas que eu gostava de fazer no banco, como falar com pessoas. Há coisas que eu não gostava de fazer. Neste novo emprego há coisas que eu gosto de fazer e coisas que eu não gosto de fazer. Ninguém é 100% feliz. Nós temos que aproveitar este equilíbrio e temos que aproveitar aquilo que a vida nos dá. Se a vida nos dá a oportunidade de melhorar os nossos conhecimentos, as nossas skills, noutras áreas também, hoje em dia em Portugal, os empregos, não há empregos, há trabalhos. Quem quiser trabalhar tem trabalho, posso garantir. Quem quiser trabalhar tem trabalho. Os empregos para a vida já é um bocadinho mais complicado. Obrigada, Rui. O Rui tocava aqui numa questão, Paula, que nós em outras conversas já tínhamos tido e que hoje acabamos por não falar, que é esta questão do equilíbrio. Não é? E é esta questão sim, não estamos sempre lá em cima, é impossível, tal como não nos podemos deixar de estar sempre cá em baixo. Mas é isto que o Rui diz, não é? Também as coisas não são perfeitas, há coisas que gostamos mais, há coisas que gostamos um bocadinho menos e é preciso perceber ali onde é que conseguimos este equilíbrio para que não seja algo onde não queremos estar, mas que nos preencha de alguma forma também. Antes de mais, obrigada, Rui, obrigada pela partilha. É uma partilha muito autêntica e sem dúvida que essa coragem dessa mudança, também devido àquilo que colocou, que é uma realidade das responsabilidades que tem, o equilíbrio, sem dúvida. Se nós dissermos estou todos os dias feliz, isso não é verdade. Se alguém disser estou todos os dias muito feliz no meu trabalho, não acredito. Não é verdade para mim, não acredito. Agora, existem ferramentas, iniciativas que as empresas podem criar para que o nível de felicidade dos colaboradores possa aumentar. Até porque a questão da pessoa não estar todos os dias feliz no trabalho, às vezes nem tem a ver com o próprio trabalho em si, tem a ver com outras questões que a pessoa traz de casa para o trabalho. Portanto, às vezes nem é a questão da empresa em si, é o que vem de trás. Portanto, mas um conjunto de iniciativas, é possível ter iniciativas para aumentar o nível de felicidade nas empresas. Existem muitas e muitas delas não requerem qualquer custo. É uma questão de mentalidade, mindset de quem está lá em cima e de querer e vontade de implementá-las. A nível de dizer estamos todos os dias muito bem, quer a nível pessoal, quer profissional, para mim eu não acredito nisso. Eu própria partilhei, durante este percurso tive dias em que chorei, tive dias em que não podia sair da cama, tive dias em que muito difíceis. Não vamos pintar as coisas cor-de-rosa. O que é importante é nós assumirmos, aceitarmos esses momentos e ultrapassá-los. E não nos focarmos, foi aquilo que eu referi anteriormente, mas volto a referir porque acho que é importante, que é o facto de
encontrar, como a Raquel colocou esta questão, encontrar o equilíbrio quando o momento está a ser está muito lá em baixo. Porque se o momento desce e o nosso nível de frequência de energia baixa muito, um nível muito negativo, nós aí, calma lá, temos que ter cuidado, porque aí estamos a entrar num caminho já perigoso. Porquê? Porque podemos entrar num buraco em que depois é mais difícil de sair. Ou seja, mas não estar bem um dia, não estar bem 2 dias, faz parte do percurso. Aí o que eu acho que é importante é encontrarmos o que é que nos faz feliz. E eu tenho um conceito que criei para mim durante este percurso, que foi a Motivation Pills, que é os comprimidos da motivação. O que é que me dá motivação a mim? O que é que me faz feliz? É a pessoa encontrar o que é que a faz feliz. E pensar nisto. Epá, o que é que me faz feliz? É estar com o meu amigo e tomar um café? É ler um livro? É fazer o quê? É ir a um evento? Por exemplo, o que me dá felicidade a mim, os meus compromissos de motivação, é ir a eventos, é estar com pessoas, é usufruir ao máximo de experiências. A pessoa tem que encontrar o que é que lhe dá motivação. Para quê? Para colocar isso em prática quando o seu nível de frequência está lá em baixo. Para quê? Para ultrapassar esses momentos. Eu acho que isso é importante, para encontrar o equilíbrio que a Raquel falou. Porque se não houver um equilíbrio, é uma jornada bastante complicada. Não é impossível de ultrapassar, mas é muito mais pesada. Okay. Obrigado. O Rui diz que no caso ele é tocar saxofone. Ai, Rui, a boa! Paula dança, Parabéns. o Rui toca. Obrigada, Rui, pela partilha. Foi um gosto. Obrigada. Bom, já estamos aqui mesmo fora do tempo, mas, Filipe, como a gente já tinha colocado a questão da Denise, no fundo ela pergunta um bocadinho do como é que é possível ter tempo para todos os colaboradores na empresa, para perceber o que é a felicidade. E a Filipe há pouco já falava disto, não é? Nós não conseguimos 1 a 1. Sem dúvida. Eu considero que a felicidade é um estado, não é? Nós, tal e qual como foi aqui dito, nós já há dias em que estamos, outros dias não estamos, e muitas vezes as pessoas não têm consciência daquilo que lhes faz feliz. E então a comunicação é feita de uma forma diária, não há um evento em que agora vamos conversar todos 1 a 1. Eu lembro-me perfeitamente, quando eu entrei, eu fiz questão de conversar 1 a 1 com cada colaborador. E até brincávamos no sentido de, então vamos lá aqui pensar o que é que nos faz feliz, porque isto da felicidade, nós temos que ter consciência de que se as necessidades básicas das pessoas não tiverem salvaguardadas, tal e qual como o Rui fez referência, que tem 3 filhos, e se eu não tiver um ordenado que me ajude a pagar as minhas obrigações, sejam elas quais for, eu não vou sequer ter capacidade de pensar no meu bem-estar e na minha felicidade. Então aqui a pirâmide de Maslow continua a estar muito, muito presente, que se a base não estiver satisfeita, nós não conseguimos ir passando os vários níveis até aquele estado de autodesenvolvimento e de bem-estar em que nós sabemos aquilo que efetivamente nos faz feliz. Porque se eu tiver a minha cabeça preocupada em pagar as contas e ter a comida em cima da mesa, eu não vou ter capacidade para pensar em tudo isto. Então, como é que nós fazemos? Nós fazemos... esta função é partilhada por todas as pessoas e nós fazemos isto diariamente. Se eu for trabalhar, agora pensem nesta questão da felicidade desta forma, se eu for trabalhar e o meu computador não funcionar, a minha rede for lenta e eu estou a querer fazer a minha função e não conseguir, não acham que se eu fizer um investimento aqui em equipamentos, isto pode contribuir para a felicidade? Porque às vezes nós pensamos aqui nesta questão da felicidade como uma questão muito mais espiritual, eu acompanho, faz-me sentido, todo o sentido, mas por vezes nós ainda não estamos nesse patamar. Então, como é que se faz isto? Diariamente. Este é um trabalho diário e que não tem fim. E este é que é o grande desafio, é que isto não tem fim. E é distribuído por todas as pessoas, desde a chefia, desde os diretores, toda a gente tem uma responsabilidade e por isso é que quando foi criado este departamento da felicidade, alguém me perguntava de quem foi esta ideia? A ideia foi do nosso CEO, porque é preciso haver um comprometimento desde cima até cá em baixo. Não basta só criar o departamento e depois não dar as condições necessárias. Às vezes é difícil, porque o tempo que se consome, que é investido nesta partilha com os colaboradores, a empresa tem que estar disponível para isso, para ter uma pessoa que está a investir este tempo para poder depois trazer o feedback. Por isso é um desafio constante, sem dúvida.
Obrigado. Bem, nós já estamos para lá do nosso tempo. Quero agradecer a todos que estiveram connosco durante esta hora e um quarto. Obviamente, um agradecimento especial para os nossos participantes que colocaram as suas questões, também a todos aqueles que no chat foram fazendo os seus comentários. Portanto, mais ainda à Paula e à Filipe, obviamente, que tiveram aqui, os nossos participantes continuam no chat a fazer alguns comentários, mas voltar só então a agradecer. Filipe, muito obrigada pela partilha durante esta hora e meia, foi um prazer. Paula, igualmente. Agradeço muito a partilha das suas experiências. Aconselho todos que queiram seguir a Filipa e a Paula nas redes sociais para também saberem o que vão fazendo. A EIC Formação vai continuar a promover estes eventos, portanto acompanhem-nos também na nossa página, eicformação.pt, que terão sempre a informação de todos os eventos que vamos fazendo ao longo do tempo. Agradeço a todos e um bom dia. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um gosto, obrigada pela oportunidade e obrigada por estarmos aqui todos os participantes. Obrigada, Paula. Muito obrigada e também muitos parabéns pela iniciativa. Muito obrigada.